Queridos, eu queria falar com vocês hoje de algo que me despertou há algumas semanas atrás, que o pastor Milton falou sobre a necessidade, que nós realmente tínhamos de saber, se os nossos filhos são batizados com o Espírito Santo, se tem o Espírito Santo, mas não só eles, mas como todos nós, como individualmente. Há uma necessidade urgente hoje de cada um de nós, adultos, crianças, jovens, todas as idades, nós sabemos e nos enchermos desse Espírito Santo. E algo especial que nós vamos falar hoje, eu queria falar de alguém muito especial, uma pessoa maravilhosa. A Bíblia o chama de companheiro, a Bíblia diz que ele é o nosso consolador, ele é um ajudador, ele é o nosso mestre. A Bíblia diz que ele é um amigo, ele é um amigo eterno, o Espírito Santo. Hoje foi tão cantado, o Jorge falou tantas vezes ali também. Glória a Deus por isso. E o título dessa ministração, para você que anota, é Guiados pelo Espírito. Queridos, então, o Espírito Santo é aquele que vai fazer eu e você viver tudo aquilo que o Senhor sonha que nós vivamos. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos, aquilo que Deus sonhou que nós seríamos. E Ele também nos fará cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja que nós cumpramos nessa vida, para a glória e honra do Senhor. Amém? Esse é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele enche a nossa vida, ele nos encontra, ele faz parte da nossa vida e nós somos dirigidos por ele, nós temos um desejo muito maior de ouvir a Deus. Nós começamos a ter mais sensibilidade também para discernir essa voz, se é a voz da minha alma ou realmente é a voz do Espírito. E a hora que nós conseguimos ouvir essa voz, ter sensibilidade para discernir que é Ele mesmo, nós começamos a ter uma disposição imediata em obedecer. Uma disposição imediata em fazer a vontade dEle se cumprir através da nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, ou seja, há uma necessidade, queridos, na nossa vida, especialmente nos dias de hoje, tão afrontado de todos os lados, tão diferente, tudo está mudando muito rápido. Então, ter o Espírito Santo hoje é algo fundamental. Por que não dizer vital para a nossa vida, para a nossa sobrevivência espiritual? E para nós chegarmos a um propósito, porque todos nós temos um propósito em Deus. E Deus quer que nós cheguemos nesse lugar, então nós precisamos desse Espírito Santo nos auxiliando a chegar nesse lugar. Em Salmos 51, no versículo 11, Salmos 51, 11, o rei Davi diz assim: não me lances fora. Em algumas versões fala: não me expulses da tua presença. E ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito. O rei Davi lá no Antigo Testamento entendeu a importância de nós termos o Espírito Santo, sem o qual ele fala: eu não vou continuar se você não estiver do meu lado. Eu não vou prosseguir se você não estiver comigo. E a importância disso no Novo Testamento nós vemos já no início da igreja primitiva, em Atos, no capítulo 2, principalmente quando a igreja ela estava começando, a dependência que eles tiveram desse Espírito Santo. Uma igreja que antes de começar a ser igreja, eles obedecendo a Deus, eles se submeteram a uma ordem de ficar naquele lugar em Jerusalém, não sair dali. Não era para sair daquele lugar enquanto a ordem não vier. Enquanto o sim do próprio Deus, através do seu Espírito, não der esse start para eles começarem. Enquanto não houvesse a capacitação, enquanto não houvesse o momento para que eles fossem, eles não iriam, e eles precisaram. E nós precisamos desse exemplo hoje, nós muitas vezes esperarmos o sim de Deus, a vontade de Deus, e ouvir essa voz para que nós comecemos algo. Isso é muito importante para toda a nossa vida. Viver uma vida em obediência, uma vida de reverência, de temor a esse Deus, de submissão ao Mestre Jesus. De esperar a nossa vez, esperar essa ordem. Como você tem se movido, eu queria te perguntar.
Você tem se movido pela sua vontade, pelos seus impulsos, pelos seus desejos, ou você tem aguardado ouvir essa voz do Espírito Santo e você começar a sua caminhada, ou prosseguir cada detalhe, cada momento da sua vida após ouvir essa voz e ouvir o sim de Deus? Como está? Como você tem ouvido? Como você tem obedecido? Como você tem ido nessa direção? Em Atos 2, como eu disse, no capítulo 2, do 1 a 12, ele nos conta a apresentação do Espírito Santo àquelas pessoas. E fala ali que eles foram apresentados ao Espírito Santo, algo novo, e foram cheios dele. Queridos, essa experiência de Atos 2, do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, foi algo tão forte, tão impactante na vida daqueles homens, tão transformador, que eu costumo dizer como fosse uma bomba atômica, a mais potente que existiu no mundo. A bomba atômica caiu naquele lugar, no cenáculo, e essa propagação, essa irradiação transformou a vida daqueles homens, transformou a vida da humanidade. E por que não dizer que transforma a minha e a sua vida hoje? Transforma a nossa vida. Hoje nós fomos impactados pela propagação daquele dia, daquele momento, do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, naquele lugar. E por que nós podemos dizer isso, que foi tão forte? Porque o mesmo Espírito que estava naquele dia, que desceu sobre aquelas pessoas, foi o mesmo Espírito que estava, o mesmo Espírito de Gênesis 1, 2, que era aquele Espírito que pairava sobre a face das águas quando não existia nada. É o mesmo. E é o mesmo Espírito que nós oramos e cantamos hoje, aquele Espírito que ressuscitou Jesus, aquele que venceu a morte. É o mesmo Espírito que vive dentro de mim e de você, hoje. Amém? Você crê nisso? Amém. Em João 16, no capítulo 7, Jesus prometeu para eles que isso aconteceria. Jesus falou: quando eu tiver ressuscitado, eu vos enviarei o Consolador. Não sei se vocês viram a origem dessa palavra, já Consolador, do grego é Paracletos. Ele falou que ele ia enviar o Paracletos para ele. E na hora eles entenderam o que significava isso. O Paracletos, dessa palavra para é ao lado, significa para ao lado. Cletos, chamado. Você imagina alguém que Deus mandou do céu para andar ao seu lado. Ele foi chamado, ele foi convocado para ser o seu conselheiro, o seu mestre, o seu amigo e para viver ao seu lado. Esse é o Paracletos. Esse é o conselheiro que Jesus disse que enviaria. Então você tem que se achar importante mesmo. Você é importante, porque o Deus manda do seu Espírito o Consolador, o Paracletos, para andar não longe de você. Quantas vezes você achou que você estava sozinho, que não tinha solução? Mas o Consolador, o Paracletos, é aquele que foi mandado. Ele foi mandado com uma ordem do céu para viver, foi chamado para viver ao seu lado. Amém? Isso tem que nos confortar. Isso tem que trazer algo diferente nas nossas vidas. Saber que Deus se importa conosco de tal forma que Ele quer andar do nosso lado. E Ele recrutou do seu Espírito para andar junto conosco todo o tempo. E o derramado do Espírito Santo na festa de Pentecostes, que eles estavam vivendo naquele tempo, aquelas 120 pessoas, 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes era uma festa que eles faziam e ainda fazem hoje. É uma festa de gratidão pela colheita. Gratidão. E aqui nós aprendemos algo maravilhoso que eu queria que vocês guardassem. Esses 120 pessoas estavam naquele cenáculo, esperando, obedecendo a uma ordem, porque senão eles iam começar a igreja do nada, e não era assim, era para esperar o Espírito Santo, e eles estavam obedecendo, guarda essa palavra, obedecendo. Eles estavam no cenáculo obedecendo o que Deus falou: fica aqui, não sai daqui e espera, eu vou derramar do Espírito Santo sobre vocês, mas fica aqui, obediência. Num tempo que Deus escolheu, que era a festa de Pentecostes, que é uma festa de gratidão. Então nós aprendemos aonde há, numa atmosfera, num ambiente onde existe a obediência e aonde existe a gratidão, o mover de Deus vai acontecer. Amém? Isso é uma chave preciosa para a nossa vida.
Porque muitas vezes nós não vemos acontecer nada porque nós vivemos um ambiente de desobediência e de ingratidão. E às vezes nós esperamos acontecer as coisas. Como é que vai acontecer? Então a igreja aprendeu a ser igreja, e ela tem que olhar para essas coisas, porque a Bíblia aberta é uma coisa, mas quando ela é revelação, ela tem que transformar a nossa vida. E tem que ser para cada um de nós. Então não esqueçam, num ambiente onde existe a obediência e a gratidão, vai haver o mover sobrenatural do Senhor. O favor do Senhor, a vontade e o poder vai começar a cair sobre nós. E nós vamos ser contagiados, incendiados por isso. Nós vamos estar ali e nós vamos receber. Então, fala ali que de repente do céu, né? A Bíblia diz isso. De repente um som como um vento. Não era um vento, era um som como no vento eles estavam ouvindo. E línguas como de fogo. Começaram a cair nesse lugar. E é interessante que no hebraico essa palavra Espírito Santo é ruach. Ruach é sopro, é vento, é fôlego. O Espírito Santo é tudo isso. Então o Espírito Santo estava sendo derramado sobre aquelas pessoas. E eu acho muito interessante essa simbologia que Deus usa, né, do fogo e do vento. Nós homens que fazemos churrasco, tem uns que fazem melhor, né, Leandro? Fazem bem o fogo. Eu não fazia bem antes, acabava o álcool na cidade e eu não conseguia. Eu saía correndo às vezes, mas você vai aonde? Eu vou buscar o álcool que acabou. Hoje eu não faço com álcool mais, faço melhor, eu aprendi, né? Mas hoje mulheres fazem fogo muito mais assim, até que homem, né? Conseguem fazer. Mas quem já fez um churrasco, um fogo com lenha, sabe o que acontece. Quando você coloca aquela lenha ali e você coloca o fogo e ele começa a acender, uns vão lá e assopram, que é mais perigoso. Uns abanam, né? Outros pegam o ventilador, tal, né? Para fazer isso. E o que acontece quando o vento vem no fogo? Aumenta. É interessante que Deus sabe todas as coisas, né? E por isso Ele cria todas essas coisas, e Ele usa essa analogia, essa comparação, em que vinha o fogo, aquelas línguas como fogo desciam, e o vento vinha sobre esse lugar. O vento e o fogo causam uma combustão gigantesca. Ou seja, quanto mais o Espírito Santo ele era derramado naquele lugar, o vento do sopro de Deus vinha e aumentava, e aquele fogo aumentava, e eles foram ali todos contagiados por aquilo, todos foram cheios do Espírito Santo. Fala ali, todos foram cheios, com certeza, né? Aquele fogo aumentado pelo sopro de Deus, foi aumentando, eles foram queimando, incendiados, saindo daquele lugar. Na verdade, queridos, nós não podemos ser igreja sem esse Espírito Santo que nos incendeia. Nós não podemos viver sem que esse Espírito Santo tome conta do nosso ser e transforme a nossa vida e nos queime a todo momento. A igreja primitiva, aqueles homens estavam ali, eles experimentaram isso porque, além da obediência que nós falamos e da gratidão, eles estavam sedentos. Eles estavam esperando por algo que foi prometido, eles estavam ali apaixonados, eles estavam desejosos. Eu preciso desejar o Espírito Santo, eu preciso querer muito à espera dEle, eu preciso querer, e Ele está aqui hoje para soprar na sua vida, amém? E na minha também. Então há uma necessidade urgente de nós sermos cheios. E por que nós precisamos ser cheios? Porque se nós não formos cheios hoje do Espírito Santo, nós não vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos desfrutar daquilo. Nós vamos ser como que religiosos indo para a igreja. Vocês sabem, religiosos, entra, sai, vem, né, cumpre horários, entra, sai, ouve, sai e continua a mesma coisa. Nós vamos viver sem o Espírito Santo um cristianismo mecânico, um ritual de vir na igreja, morno, superficial. Por que não dizer uma falsa vida cristã? Uma vida imaginária, achar que eu estou, mas eu não estou, sabe? Fazer de conta que eu faço parte disso, mas na verdade eu não faço parte. E eu me engano dizendo que eu faço parte disso. Idealizando um Deus que para mim ele é diferente do que para as outras pessoas. Um irreal, um evangelho irreal, que não existe. E se eu não tiver o Espírito Santo, eu vivo uma vida sem sentido. Sabe, a gente vai e parece que as coisas não acontecem.
Uma vida sem propósito, eu fico perdido nesse meu caminho, sem mudança, não tem transformação, eu vivo aquém, abaixo da plenitude que Deus diz que eu tenho que viver. Por isso nós precisamos urgente desse Espírito Santo. E você hoje, enquanto eu falo, você vai orando e vai pedindo, eu quero você, Espírito Santo, na minha vida hoje, enquanto eu estiver falando. Vocês precisam desejar, então diga agora, Espírito Santo, eu te desejo hoje, mais do que tudo, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim, eu até peguei pela Bíblia a mensagem, que eu achei interessante como fala. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Em algumas versões falam os desejos da carne. Porque o que a nossa natureza humana quer é ir contra o Espírito quer, o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é ir contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, queridos, Paulo fala aqui de duas forças que se degladiam todo o tempo. Um confronto que há em todo momento, forças contrárias, forças inimigas, uma briga constante, carne e espírito. E ou nós vivemos na carne ou nós vivemos no espírito, não tem como viver misturado nisso, não vai dar certo. E a única forma de nós nos libertarmos de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas teimosias, das nossas iras, da nossa língua, que fala mais do que deve muitas vezes, das nossas escolhas erradas que nos tendenciam a fazer o contrário do que Deus quer para nós, é buscar se encher do poder desse Espírito, não tem outra forma. É eu buscar me alimentar com esse Espírito, eu ser treinado por Ele, eu ser fortalecido, e eu aprender a vencer na vida e ter vitórias com Ele do meu lado. Não tem outra forma. Por isso há uma urgência entre esse Espírito, precisa entrar na sua vida, estar ao seu lado e você chamá-lo para fazer parte disso. Em Efésios 5, 18, o apóstolo Paulo estava na prisão já e ele manda uma carta para a igreja de Éfeso. E quem leva é um membro dessa igreja, que é o Tíquico. Uma carta onde há um encorajamento lá, e nesse encorajamento ele fala algo interessante que serve para a nossa realidade muitas vezes. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E por que eu preciso me encher desse Espírito? Aí nós vamos buscar a resposta no texto que nós já lemos, em Gálatas 5, 17. Ele fala assim, porque a carne luta contra, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Eles são antagônicos, são opostos entre si. E por que eu preciso me encher do Espírito e não me embriagar com vinho? Lá no final, para que não façais o que quereis. Então, querido, se eu me encher da carne, se eu quiser viver do meu jeito, da forma que eu acho melhor, dos desejos que eu acho melhor para mim, viver dessa forma, eu vou fazer o que eu quero, sim ou não? Que vai ser o contrário daquilo que o próprio Deus quer para mim. Porque Ele falou, você precisa viver no Espírito para que você não faça o que você quer. Então, quando eu passo a me encher desse Espírito, eu começo a ser controlado por esse Espírito. Eu começo a não mais fazer as minhas vontades, mas eu começo a viver as vontades de Deus e elas começam a prevalecer na minha vida. E algo interessante nesse Efésios 5,18, ele fala ali, essa diferença entre embriagar-se com vinho. Muitos de vocês já passaram isso, os que não passaram já viram alguém embriagado. Ele realmente faz essa diferença entre embriagar-se com vinho, ou embriagar-se do Espírito, ou se encher do Espírito. Ou seja, a vida no mundo e a vida com Deus, a vida na carne e a vida no Espírito. E vocês já viram alguém embriagado como é? Onde os desejos da carne, vamos colocar que uma pessoa embriagada está com os desejos da carne. Vocês sabem como um embriagado vive. Uma alegria que é passageira. O embriagado, a embriaguez da carne, ela é momentânea.
ela é rápida, ela é fugaz, ela é rasa. Quando vivemos na carne, embriagados na carne, vivemos uma vida superficial, uma vida cambaleante, vamos para lá e para cá, para lá e para cá, em vez de seguirmos reto, sóbrios. Não, cambaleante, para lá e para cá. É um prazer tolo, há uma dissolução, né, que Deus fala. Então, é algo rápido, é um falso enchimento, é um falso prazer. E nós sabemos tudo o que vem depois dessa embriaguez. Vem a vergonha, vem a frustração, vem o vazio novamente, como tinha no começo. A desilusão, uma sensação de peso, uma sensação de morte sobre a nossa vida. Mas ao contrário, quando nós nos embriagarmos, nos enchermos do Espírito Santo, o que acontece? Não é algo natural. Nós somos contagiados por algo que é sobrenatural, é algo que não é da terra, mas é algo que vem do céu, sobre as nossas vidas, impacta a nossa vida. Não é algo passageiro, é algo que dura, é algo que é permanente, é algo que motiva, é algo que preenche, é algo que anima, que alegra a nossa vida. É algo que nos liberta, é algo que nos dá paz. Quando nós temos Deus na nossa vida, o Espírito Santo, nós temos paz. Nós conseguimos dormir tranquilos. Nós conseguimos viver uma vida de cabeça erguida. Nos dá tranquilidade, porque nós sabemos que o controle da nossa vida não está nas nossas mãos. Pelo contrário, o peso sai de nós. E nós vivemos uma vida sabendo que Deus controla tudo. Ele carrega o peso pesado para nós. E nos dá um fardo que é leve. Então, que diferença viver na carne, viver no Espírito. Que maravilhoso é poder viver com o Espírito Santo do nosso lado, e nós precisamos ardentemente, com sede no nosso coração, e buscar essa presença na nossa vida, sem o qual nós não vamos conseguir viver. Então é algo urgente e Deus disponibiliza, Jesus disponibiliza para nós, o Senhor disponibiliza a todo momento. É só você estar sedento e desejar. E Ele está aqui nessa noite, para entrar na sua vida, para transformar a sua história. 1 Coríntios 6,17 diz assim, diz que aquele que se une com Deus se torna um espírito com Ele. Então quer dizer que quando eu entrego minha vida para Jesus, eu sou um espírito com Ele? Sim, é verdade. Mas então significa agora que eu não preciso fazer mais nada. Ele já está comigo, eu estou com Ele e não precisa fazer mais nada. Não, não é essa a verdade. Nós nos tornamos um com Ele, mas a carne continua brigando, lutando. Carne e espírito, todo momento, todo instante, uma briga. Eles não estão juntos nunca. Um é inimigo do outro, mas eles ficam tentando a nossa vida. Carne e espírito. Por isso nós precisamos, então, queridos, continuamente. Essa palavra ali, né, no original, ele fala que continuamente nós precisamos buscar nos encher do Espírito e subjugar a carne na nossa vida. E aí nós começamos a ter de Deus, Deus começa a nos levar a viver uma vida rendida a esse Espírito. Ele começa a prevalecer na carne, nós começamos a mudar. Os nossos pensamentos começam a mudar, o nosso agir, o nosso modo de falar, né, a nossa vida em si, as atitudes, as reações que nós temos nos momentos difíceis, as intenções do nosso coração começam a mudar. E quando o Espírito prevalece e essa carne ela é colocada embaixo dos nossos pés, todas as áreas da nossa vida são atingidas e começam realmente a estar rendidas a esse Espírito. E quando nós somos rendidos ao Espírito, é como se fosse um copo cheio de água, água transparente, água limpa, cheia do Espírito Santo. Nós não precisamos encher com mais nada de sujeira naquele lugar, porque a água limpa, ela já nos completa, ela já nos faz plenos. E se nós formos enchermos mais, então, do Espírito Santo nesse lugar, nós vamos transbordar daí, dessa água limpa, na vida das outras pessoas. Ao passo que nós nos enchermos da carne, de coisas sujas, nesse lugar, essa água limpa ela vai sair, e os entulhos, as coisas sujas vão começar a tomar parte daquilo que não era para fazer parte. Por isso nós temos que limpar esse copo com a água do Espírito. O Espírito Santo tem que encher a nossa vida, de tal forma que nada mais, né, realmente nos encha, e esse Espírito comande a nossa vida, para que nós sejamos transformados. Romanos 8:1 diz algo precioso, que algo precioso acontece quando nós somos cheios desse Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação, o inferno não pode te punir, não pode te julgar, o diabo não vai ter esse direito de ficar apontando o dedo para você e dizer o que você fez, o que você deixou de fazer. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne mais, mas agora começam a viver segundo o Espírito. Vamos desejar, queridos, viver nessa intensidade. Isso é fácil? Não é fácil, é uma briga, é uma luta, é uma guerra espiritual dentro de nós, a todo momento, mas precisa de esforço. Eu e você precisamos nos esforçar para nós chegarmos nesse lugar que Deus quer, onde o Espírito prevalece nas nossas vidas. Quando? Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra, não esqueçam disso, mas nós vamos prevalecer em nome de Jesus, porque o Espírito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, como que a gente vê isso? Muitas vezes a gente crente, fervoroso, vai na igreja, vai na célula, em todo lugar, mas acorda cedo precisando orar e ler a Bíblia, mas não está com vontade. Nós não estamos com o desejo disso. Até queremos fazer, mas muitas vezes acontece alguma coisa e essa vontade parece que vai embora tão rápido. Por que disso? Muitas vezes nós precisamos dizer não à carne, dizer não. Lutar contra ela, brigar contra ela, dizer sim, e dizer sim ao Espírito, dizer sim. Não deixar que as nossas vontades ruins, que nos tendenciam a encher o copo de entulho, né, para que nós possamos beber esse copo amargo e sujo. Não, vamos lutar para que esse copo nosso, na nossa vida, seja cheio desse Espírito, e essa água nos traga vida, e vida em abundância. Gálatas 5,16, né, que nós lemos, andai no Espírito, assim não satisfaremos os desejos, as concupiscências da carne. Então não tem como, quando nós andamos no Espírito, não há espaço para mais nada na nossa vida. Mas o que acontece, infelizmente, até no nosso meio, muitas vezes nós nos cobrimos com uma capa de cristãos, como nós estivéssemos aqui, assim, protegidos de tudo. E nós começamos a pecar, e não tem problema, eu peco e eu peço perdão para Deus. Eu sei pedir perdão, eu sei que Ele me perdoa. Daí eu vou lá, peco e Ele me perdoa. Eu vou de novo e peco e Ele me perdoa. E eu repito isso várias vezes, e isso é iniquidade. E é algo que Deus abomina, a iniquidade. Porque eu estou fazendo algo que eu sei que é errado, eu continuo fazendo, mas como eu tenho uma capa de crente, eu posso pedir perdão e Deus, Ele me obedece, Ele faz o que eu quero, Ele vai me perdoar. Mas na verdade eu não me arrependi. E sem arrependimento não há remissão de pecados. Então eu não estou arrependido, eu estou fazendo a vontade da carne, não estou fazendo a vontade do Espírito. Então, querido, isso acontece muitas vezes porque nós não estamos cheios do Espírito. Não estamos cheios. Estamos sendo guiados pela carne, pelos desejos da carne. E existem espaços vazios dentro de nós que precisam ser preenchidos urgentemente com o Espírito de Deus. Porque carne e Espírito militam todo o tempo, eles são contrários. E o que nós temos feito com as nossas horas do dia? As 24 horas de um dia, é bastante. Para alguns até pouco. De tanto que corre. Mas, o que nós temos feito com os momentos do nosso dia, tão preciosos que Deus nos deu? Quantas conversas fora nós temos, né, participado, tantas rodinhas de falar algo ruim que não edifica. Nosso trabalho, muitas vezes, falamos mal das pessoas. Quantas vezes a TV tem sido uma maldição em fazer esses desejos da carne entrar na nossa alma e transformar todo um desejo de Deus e nos levar para um outro caminho. O computador, o WhatsApp, né, os desejos ali, aqueles vídeos pornográficos que muitas vezes aparecem, a pessoa entra e cai numa furada tão grande, levando você para um lugar onde não era para você estar. Muitas vezes nós temos não feito nada também no dia. Horas que passam a fio, assim, a gente não faz nada. Passa o tempo, quando você vê, passou já 2, 3 horas e você não fez nada. E o tempo, muitas vezes, que nós temos de fazer alguma coisa para Deus, nos enchemos do Espírito, nós desistimos,
nós jogamos tudo fora. E ao invés de nós orarmos o tempo que tínhamos para orar, nós oramos 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto, ou na hora de dormir. E nem terminamos a oração, quando nós já acordamos no outro dia. Quanto tempo desperdiçado, se enchendo da carne, deixando com que a carne tome conta da nossa vida e o Espírito. Como está o teu Espírito hoje? E muitas vezes fazendo isso, esses minutinhos que nós damos para Deus na nossa vida, achamos que nós estamos cheios. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque acontece tantas coisas na nossa vida. Tantas afrontas, tanta coisa em cima de nós. Como está o nosso espírito? Por isso Paulo fala em cheios do Espírito, queridos, porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos rendidos a Deus. Nós estamos rendidos, todas as áreas da nossa vida estão rendidas e nada mais entra e toma esse lugar. Os homens e as mulheres que mais fizeram algo na Bíblia e na história foram homens que procuraram ter esses momentos para se encher, porque nós precisamos criar momentos para nos encher. Não vai ser eu acordo, piso, ao mesmo tempo que eu piso, como se ligasse alguma coisa e agora eu já sou cheio do Espírito. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar. E as pessoas precisam ver isso todos os dias da minha vida. O exemplo Estevão, vocês sabem, o primeiro mártir da igreja, fala dele em Atos 7, 55, 56. Fala de Estevão. O homem que estava sendo apedrejado por amar Jesus, por falar dele, estava sendo apedrejado. Naquele momento ele poderia falar, se ele estivesse na carne: Deus, está vendo o que aconteceu? Eu fui falar de você, te conhecia, comecei a falar do teu nome para as pessoas, estou sendo morto, apedrejado por culpa tua. Se ele estivesse na carne, ele ia fazer isso. Mas quem anda no Espírito, como ele andava, não fica murmurando. Quem anda no Espírito não vive uma vida de reclamação a todo tempo. E ali muda toda a história. Ele não fala, mata todo mundo. Deus não fala. Ali não fala isso. Porque ele estava cheio do Espírito. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós realmente nos momentos difíceis, nós somos capazes de ver até nos momentos difíceis a mão de Deus. Conseguimos enxergar Deus e o adorar nesses momentos. Pois a vontade de Deus, está acima da nossa. Os planos de Deus estão acima mesmo, nós não entendemos. E Ele não manda matar aqueles homens. Deus, olha aqui que você fez comigo, eu vou morrer agora. Não, Ele fala assim, não imputes a eles esse pecado, Senhor. Perdoa-lhes. Alguém cheio do Espírito, e quando eu entrego o meu Espírito, toda a minha angústia, todos os meus problemas, todas as minhas preocupações, a minha justiça, eu entrego aos pés de Jesus. A minha justiça. Amém? E quando nós estamos cheios do Espírito, nós também recebemos algo maravilhoso, que é o discernimento. Quando você está cheio do Espírito, e essa carne subjugada, o Espírito está aflorado, transbordando em você, você começa a ver muito mais que os seus olhos começam a ver espiritualmente. Nós começamos a ver as coisas com olhos espirituais e ver onde está o erro, onde está errado, coisas que nós precisamos mudar, coisas que nós não víamos antes, nós começamos a ver. Por isso a importância, a carne salta aos nossos olhos e nós saímos fora, nós dizemos não para ela. Tudo aquilo que é errado, então, fica mais evidente aos nossos olhos. Paulo, quantas vezes, por amor, por estar no Espírito, ele confrontou a igreja, os falsos mestres, e ele não estava furioso, porque se tivesse furioso ia acabar com todo o plano de Deus. Naquela hora, aquele homem cheio de instrução, tudo, ele conseguiu ser humilde, ele conseguiu instruir aquelas pessoas, e ele discernia as coisas erradas aonde ele passava, e era um exemplo isso. Quando nós estamos cheios do Espírito, querido, nós reconhecemos que tudo vem dele. Muitas vezes tudo que nós fazemos, nós achamos, é fruto do meu esforço, é fruto do que eu sei. Eu sou bom, eu sou o cara, eu fiz isso. Não, quando nós temos o Espírito Santo cheio na nossa vida, nós reconhecemos que tudo vem dele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos precisa vir dele. E se nós não entregamos para ele isso, ele não está nisso.
E em 2 Coríntios 4:7 diz assim: por isso é que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, mas do Senhor. Paulo diz aqui que existe um tesouro dentro de mim e de você, em alguém que é um vaso de barro. Quem que é o vaso de barro? Nós. Um vaso de barro que precisa ser moldado, pode ser quebrado a qualquer momento, é frágil, se cair é frágil, mas nós somos frágeis, mas existe um tesouro, que é o Espírito, é a presença de Deus, que Deus coloca dentro de nós, para que viva em nós. E isso tem que ser para a glória dEle, nunca para a glória nossa. E Paulo entendeu isso, esse homem culto, ele era humilde a todo tempo. E o que Deus faz quando nós reconhecemos que tudo vem dEle, né? Que vem do seu Espírito, Atos 2:47. Fala ali que muitas pessoas foram acrescentadas a eles, a Deus, né? Mas para que eles cuidassem. Quando nós somos cheios de Espírito, o Senhor vai acrescentando pessoas, vai nos unindo a outras pessoas, vai nos aproximando, vai não nos fazendo repelir das pessoas. As pessoas começam a ser atraídas por nós, não por causa de nós. É por causa que existe algo diferente, que é o Espírito na nossa vida, nesse vaso frágil, existe um tesouro. E as pessoas, ao ver, ao experimentar isso, elas conseguem ver essas coisas. Então, quando nós somos cheios do Espírito, as pessoas são atraídas até nós, ao nos ver, vem algo diferente, é perceptível. Muitas vezes nem precisamos falar, como o Agostinho falava, né? Pregue a palavra, e se precisar, use palavras. Ou seja, às vezes muito mais com a nossa vida nós podemos falar do amor de Deus, expressar que Ele é nosso e que nós somos dEle. Então, as pessoas, elas vão querer andar do seu lado, vão querer que você ore por elas, vão querer que você fale de Deus para elas, vão buscar o amor em você, na sua vida, vão querer estar com você. Por que você acha que as pessoas amavam estar perto de Jesus? Porque Ele é Jesus? Não. Por que você acha que as pessoas gostavam de andar com os discípulos, andar próximo de Paulo, próximo de Barnabé, desses grandes homens? Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Aonde eles passavam, aflorava o poder de Deus. A transformar, eles viam algo diferente. Eu quero isso para mim, por isso eu vou seguir vocês, porque eu estou vendo algo diferente. Eu quero seguir vocês. Vocês são um exemplo para mim. Então, as pessoas amavam estar com eles, porque eles eram parecidos com Jesus. E nós estamos hoje, queridos, atraindo as pessoas, ou nós estamos repelindo as pessoas perto de nós? Outras coisas que nós aprendemos quando nós temos o Espírito, Atos 13:52. Os discípulos eram plenos, eram cheios de alegria do Espírito Santo. Fala ali que eles eram plenos, eles eram completos do Espírito, por isso eles eram alegres. O que mantém alguém alegre é o Espírito Santo de Deus. O que mantém uma igreja alegre, não uma igreja triste, é o Espírito de Deus. O que mantém a minha vida e a sua vida alegre é o Espírito de Deus. O que mantém a minha casa, o meu casamento, a minha família alegre é a presença do Espírito Santo. Toda e qualquer alegria que eu tente buscar nas coisas, eu não vou encontrar, porque é a perfeita, a plena, a total alegria, a plenitude de alegria está no Espírito Santo, na presença do próprio Deus, na minha vida. E as outras alegrias, falsas alegrias, são passageiras. Elas não ficam, elas não me enchem, não completam. E fala ali em algumas versões que eles permaneciam alegres. Isso significa que em meio às circunstâncias, eles estavam apanhando, eles estavam alegres. Eles estavam sendo presos, eles continuavam alegres. Estavam sofrendo, eles estavam alegres. Eles estavam sem Jesus, eles continuavam alegres. Porque eles permaneciam alegres porque o Espírito estava com eles. E quando nós aprendemos que a alegria não está na minha alma, se eu estou bravo, eu não estou alegre. Se eu estou triste, eu não estou alegre. Não, eles permaneciam e eles todo o tempo eram renovados nessa alegria, porque a alegria não é na minha alma, a alegria é um fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, está ali no meio, Gálatas 5:22. Então, ou seja, eu preciso querer esse Espírito na minha vida, para que eu possa permanecer, continuar a todo tempo, ser alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos mantém fortes.
Sem essa alegria nós não conseguimos. Portanto, vamos nos encher, vamos buscar esse fruto, essa alegria que só o Espírito pode nos dar. E a sua vida vai ser alegre. Se você nunca viveu essa experiência da alegria na sua vida, é no Espírito. É só no Espírito, não é na profissão, não é no dinheiro, não é no casamento, não é nos filhos, não é nisso. É um fruto do Espírito, é no Espírito. Então busque o fruto do Espírito e seja alegre na sua vida e viva a plenitude do Senhor. Comece a experimentar nos momentos de dificuldade e alegria. Faça uma força quando estiver muito passando por um desespero. Vai buscar no Espírito Santo a sua alegria. Você vai ver se você não vai ser cheio. E de brinde não vem só a alegria, vai vir a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há nada. Amém, queridos? Então busque ser cheio dele. E cheio de alegria você não vai murmurar. Nas circunstâncias pode vir, as afrontas podem vir, as más notícias podem vir, mas você está alegre em todo o tempo. Existem condições para que uma pessoa possa ser cheia do Espírito. Precisa entender que um dia o Espírito Santo foi derramado e é derramado sobre a nossa vida como uma chama que Deus manda para a nossa vida e acende em nós essa chama. E quem que precisa manter acesa essa chama? Cada um de nós. Deus derrama essa chama, esse Espírito Santo, mas quem tem que manter aceso sou eu e você. No Antigo Testamento, lá no tabernáculo, o que acontecia? Existiam sacerdotes com a função de todo dia no candelabro, colocar o óleo no candelabro e manter aquela lâmpada, aquelas sete braços daquela lâmpada acesa, não podia apagar. Aquilo representava a presença do Espírito Santo naquele lugar. Os sacerdotes eles eram obrigados a não deixar e cuidar todos os dias daquele lugar para não apagar, naquele templo. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito Santo. Hoje, a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Quem é o sacerdote é você. Quem não tem que deixar apagar essa lâmpada agora não precisa chamar o pastor, não precisa chamar ninguém. Nós, cada um de nós, somos sacerdotes e não podemos deixar apagar essa lâmpada da nossa vida. Amém? A lâmpada do Espírito Santo, jamais, não deixe apagar. E o que eu preciso fazer? Assim como uma fogueira, o que eu preciso? Tem que alimentar. O fogo precisa ser alimentado. A hora que eu não coloco mais lenha, eu não coloco mais nada, eu não ponho óleo, eu não assopro, eu não faço nada, aquilo se apaga. Ao mesmo tempo que se eu pegar esse brasido queimando, incandescente ali, muito bonito, se eu colocar ele fora, separado, vai experimentar ficar longe da igreja, você vai ver o que vai acontecer. Ah, mas eu assisto online, agora é moda assistir online. Não tem como, junto, é no brasido, é na lenha, é junto na lenha, no fogo, que nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ser cheios, nós vamos ser moldados. É aqui dentro, colocando a cara para bater, não ficando escondido atrás da telinha, mas é vivendo essa vida do Evangelho todos os dias na nossa vida, essa realidade. Porque muitas vezes que nós podemos ver também que muitas pessoas começam bem, mas elas terminam mal, Não é realmente certo eu vir somente, a igreja veio todo domingo, Eu saio cheio daqui hoje do Espírito Santo, mas amanhã eu já estou fraco. Parece até que jogaram um balde de água fria naquele fogo que saiu queimando hoje daqui. Não é assim. Queimar e nos incendiar e fazer com que esse fogo continue na nossa vida é todo dia. Você não precisa vir domingo para ser reincendiado. Você precisa se incendiar todos os dias, orando, buscando o Senhor na sua palavra, tendo comunhão com os irmãos, no jejum, na santificação, no testemunho, a nossa vida, um conversando com o outro. Deus fez isso na sua vida, para mim também, e vai fazer, se não fez, ainda vai fazer. É vivendo isso na nossa vida todos os dias, não ser reincendiado cada semana, cada 7 dias. Nós precisamos viver aquecendo, essa lamparina não pode apagar nunca, nenhum momento. Isso é responsabilidade sua, a responsabilidade é minha.
Nós não podemos ser negligentes com o que o Senhor nos colocou. Ele chama você de sacerdote. Cadê o sacerdote daqui? Cadê a sacerdotisa desse lugar? Nós precisamos nos colocar nesse lugar de importância que Deus nos colocou na nossa casa. Né, quem ainda não é casado, também individualmente. Reacenda todo momento essa chama. Nós precisamos nos reacender, e o sacerdote sou eu e é você. E eu posso manter a chama acesa, como eu falei, através da oração. Orar todo momento, falar com Deus, ver o que Deus tem para mim na sua palavra. Ter uma vida com os irmãos todo o tempo, não me isolar do mundo, achar que isso é tudo. O jejum, que é uma prática que Deus nos ensina. Existem castas que não saem, existem demônios que não vão sair da sua vida enquanto você não fizer jejum e oração. A santificação é nos parecer cada vez mais com Cristo. É não falar uma coisa e fazer outra, mas é dizer o que eu falo e falar o que eu faço. Ser testemunha do Senhor, por onde eu for, por onde eu passar. Muitas vezes tem pessoas que passam a semana inteira sem orar, é ou não é? Sem ler a palavra, fica aquela Bíblia aberta em casa, com as páginas amarelas, né, que fala, que nem, né, só essa, aí você vira a outra branquinha, porque nunca foi aberta. O que vai alimentar a nossa vida, que vai manter acesa a chama, não é a placa da igreja que você vai, não é você dizer que é da comunidade Alcance, não é isso. Nem falar que eu sou crente de berço, nasci num lugar cristão, onde meus pais, meus avós eram. Se eu não for, se eu não fazer diferente, não vai adiantar de nada. Eu ter essa palavra aberta e não mudar a minha vida, mas eu preciso ter ela viva dentro de mim, não só aberta na minha casa, como um amuleto, mas ela viva dentro da minha vida, e ela ser comida, ela ser ruminada, ela fazer a diferença, eu penso nela e ela volta no meu coração, e do meu coração ela sai na minha boca, e ela vai para o meu coração, dela vem na minha mente. Isso é ruminar, é fazer com que a palavra venha e volte várias vezes na nossa vida, e ela transforme, ela vira um nutriente, ela vira uma comida, ela vira algo que me traz saúde. Se não mantivermos, então, essa lenha acesa, esse fogo, ele vai se apagar através da oração e a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da palavra. Eu preciso me envolver nessa palavra para que a fé venha dentro de mim. E a brasa, como eu falei, acesa fora do brasido, ela vai se apagar, que é a comunhão. Se eu não tiver comunhão, eu vou apagando. E para vivermos cheios, nós precisamos não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa do próprio Deus, da Trindade, é uma pessoa que vive do meu lado, que foi chamado para estar comigo, é uma pessoa, e eu posso entristecer essa pessoa que está do meu lado. Efésios 4:30 diz: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quando Jesus voltar, e ele vai voltar pela segunda vez, ele vai ver na sua vida um selo, você foi selado, um selo marcado, e ele vai ver na sua vida esse selo, e você vai ser redimido. Eu acho linda essa palavra redenção. Redenção é alguém que, como se fosse você, não era mais propriedade de nada, você perdeu a sua propriedade, quem você era para uma outra pessoa, e alguém vem e te toma de volta e traz você como propriedade novamente dela. Isso é redenção. Jesus nos trouxe de volta, Ele nos comprou, Ele nos trouxe de volta, então Ele nos comprou, Ele é dele, nós somos dele, e porque somos dele, nós somos selados, e esse selo nos marca para vivermos eternamente ao seu lado. Amém? E como a gente pode entristecer o Espírito Santo? Efésios 4:31, muitas coisas aqui. Efésios 4:31, preste atenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Eliminados. Toda amargura, não seja amargo, não seja ranzinza. Toda cólera, toda ira, gritaria,
blasfêmias sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Como é ruim, queridos, a gente viver no meio de alguém que é amargo. A Bíblia diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos amáveis, nós somos alegres, nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser motivadores do que é correto, abençoadores, a imagem e semelhança, o espelho de Jesus. E o diabo quer realmente, o que vai realmente fazer com que esse diabo saia da tua frente, saia da tua vida, não é tua cara feia, não é tua ranzizice, não é, mas é uma vida cheia da alegria do Espírito Santo. Quando alguém não é alegre, ele traz descrédito para o testemunho do Evangelho do Senhor. Como eu falei, a alegria não tem nada a ver com a minha alma, o que eu estou sentindo. É um fruto do Espírito. Então eu escolho viver no Espírito e não na carne. Escolha viver no Espírito e não na carne. E só quando nós estamos cheios do Espírito Santo é que nós podemos ser libertos de nós mesmos. Só quando nós somos cheios do Espírito, nós podemos ser libertos dessa pessoa, muitas vezes má que nós somos, e ser transformados por esse Espírito. Eu entristeço muitas vezes o Espírito Santo, Efésios 4:31, com a minha ira, com a minha indignação. Quando eu digo que nada presta, eu me iro com todas as coisas, ao invés de eu profetizar, de eu abençoar, de falar coisas boas. No versículo 31 fala também que eu entristeço com calúnia. Sabe, queridos, quando a gente sabe quando alguém é cheio do Espírito, ele controla a sua língua. Fala até em Tiago 3:2 que aquele que controla a sua língua é chamado de perfeito. Imagine isso. Tiago 3:2, aquele que domina a sua língua é perfeito. Ou seja, um órgão tão pequeno, mas tão maldito, tão traiçoeiro, tão perigoso, tão mortífero. Então, quando nós falarmos, muitas vezes, até quando nós estamos cheios do Espírito, nós seguramos ela ali. E às vezes não falamos. Muitas vezes não é hora nem de falar, mas é de conter a nossa boca, porque muitas vezes pode até sair algo que desagrade, que machuque, que fira, que nos afaste do Espírito Santo. E nos encha dos desejos da carne, da maldade, da ira. Muitas vezes se aquiete, fique quieto. É melhor do que falar coisas que amaldiçoam, porque isso vem sobre as nossas vidas. Ao invés de falar mal, ore, profetize. Resolve alguma coisa falar mal do outro? Não resolve, pelo contrário. Então profetize coisas que edificam. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que você é filho. Nós temos que ser guiados pelo Espírito no nosso trabalho, para onde nós vamos. Muitas vezes até a roupa que a gente veste. Quantas vezes, nós precisamos falar, Deus, você se alegraria se eu me vestisse dessa forma? Você se alegra se eu fosse fazer parte daquele lugar? Se eu fosse naquele lugar, o Senhor se alegraria comigo? Até nisso nós precisamos mostrar que nós somos filhos dele. O filho obedece. Paulo muitas vezes foi orientado, ele fala, será que eu vou, Deus, para esse lugar? O Espírito Santo veio e falou, você não vai para cá, você vai para o outro lado. A igreja primitiva orou para quem seriam o substituto de Judas, aqueles que seriam os novos diáconos, foi orado. Jesus orou para quem seriam os seus discípulos, Jesus orou. Jesus orou, realmente todo momento, aonde ele ia, antes de fazer qualquer coisa, orava. Nós, antes de vir para Irati, nós oramos para Deus. Deus falou, é para ir para lá. Então nós vamos. É assim que a gente fez. O grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos errando, tomando decisões equivocadas porque nós não estamos consultando o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo outras vozes. E já indo para o final. Você sabe o que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo? Atos 4:8. O Espírito nos dá ousadia, nos dá autoridade. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro pregou, fala que 5.000 almas foram achadas, foram trazidas para Cristo, 5.000 almas, e outros falam que 3.000 pessoas.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ter um senso de satisfação, de realização na nossa vida, de plenitude. Nós começamos a ser grato. Filipenses 4:11, Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não estava falando que ele estava feliz pelas coisas boas que aconteciam, mas ele estava feliz em toda e qualquer circunstância, não importa qual ela seja. Pode notar, quando a gente olha a televisão, vê tanta coisa ruim, dá um desespero, muitas vezes, em muitas pessoas, e colocar, meu Deus, e agora o que acontece? O que vai acontecer conosco? Ao invés de nós sermos muitas vezes gratos, né? Porque muitas vezes nós estamos vivos, nós estamos em casa, vemos a nossa família suprida. Parar de reclamar, de murmurar, já tem sido uma constante, por causa das más notícias. A gente entra nessas más notícias e começamos a viver essa realidade que não é a realidade que Deus fala para nós. Não entrarmos nessas más notícias. A última palavra da nossa vida não vem da televisão. A última palavra do Senhor está escrito aqui, na palavra dEle. E a última palavra quem dá é Ele, sobre a nossa vida. Quando estamos vazios desse Espírito, nós começamos a realmente reclamar do que nós não temos, do que Deus não nos deu. Ao invés de, quando nós estamos cheios do Espírito, nós vivemos gratos por tudo que nós temos e tudo que Ele já fez por nós. A nossa suficiência vem dEle. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós vivemos uma vida de crescimento. Se quiser subir, Jorge, já dá para vir, por favor. E quando eu estou cheio do Espírito, eu tenho a minha vida transformada. Ou seja, eu tenho o Espírito, eu melhoro. Você precisa ser melhor do que você era ontem, se o Espírito Santo entrou na sua vida hoje. Você precisa melhorar, você precisa ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Você precisa ser melhor. Isso mostra que o Espírito Santo está agindo, entrou na sua vida realmente, e você está vivendo uma vida longe da carne, começando a viver a realidade do Espírito. Mas isso é algo que só o Espírito, como eu já falei, pode fazer na nossa vida. Nós sozinhos não conseguimos, mas nós precisamos nos esforçar para que esse Espírito venha na nossa vida, receber Ele e fazer a nossa parte nisso. E Deus nos chama, querido, hoje, e chamou você para estar nesse lugar, me chamou para ministrar essa palavra, para chamar a nossa atenção. Do que tem habitado a nossa vida? São os desejos da carne ou são os desejos de Deus para a nossa vida? A presença do Espírito ou a carne invadindo o meu ser e me deixando ser dominado por ela? Mas, queridos, a partir do encontro com esse Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós precisamos desejar tê-lo hoje, nós precisamos nos desvaziar daquilo que nós somos, para começar a viver essa realidade de Deus na nossa vida. Fique em pé. E quando nós nos encontramos com a realidade do Espírito, nós não podemos ser mais os mesmos. Quando o Espírito Santo encontra a nossa vida e nós abrimos o nosso coração, nós decidimos dizer sim para Ele, para que Ele viva realmente do nosso lado, para aquilo que Ele foi chamado, nós não podemos ser mais os mesmos. E hoje o Senhor convida você e eu a experimentar esse Espírito. Enquanto eles estiverem cantando essa canção, eu queria que você falasse com Deus e pedisse: Senhor, em nome de Jesus, me manda o Teu Espírito. Eu entendi que eu não posso viver mais sem Ele. Faça isso, feche seus olhos, só fale com Deus e ouça essa canção. Não precisa cantar. Agora é hora de você falar com Deus e pedir para que o Espírito Santo viva para sempre do seu lado. Em nome de Jesus. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é Tua presença.
Clame a Ele agora, querido. Diga. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Peça para Ele inundar a sua vida. Inundar, encher esse lugar. Diga que você deseja. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, És bem-vindo, Jesus. és bem-vindo aqui. Derrama, Pai, do teu poder. Vem derrama a tua vontade. Viva conosco todos os dias da nossa vida, Deus. Desejo do meu coração, tua glória, Senhor. Aleluia, Pai. Que a oração de cada um dos meus irmãos, Pai, possa ser a realidade na vida deles, ó Deus. Que eles possam experimentar, Senhor, na altura da intensidade da fé que eles entregaram esse momento para Ti, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, chamado para ser o nosso Consolador, aquele que foi dirigido a estar do nosso lado, com essa incumbência de nos fazer feliz, de nos mostrar, Senhor, o nosso pecado e nos fazer transformar a nossa vida dia a dia. Que esse mesmo Espírito, Senhor, possa viver conosco todos os dias. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Vem inundar a nossa casa, vem transformar os casamentos, vem transformar as vidas, vem quebrar todo o jugo da alma, todos os laços que impedem das pessoas ir além e conquistar a plenitude daquilo que o Senhor tem para elas, ó Deus. Que haja, Senhor, em nós, Senhor, um dia que seja hoje, em que nós decretamos, Pai, que tudo que já passou, Senhor, tudo aquilo que nós não fizemos, Senhor, ou fizemos longe de Ti, ó Deus, a partir de agora nós decidimos ouvir a Tua voz, andar contigo do nosso lado, ouvir a Sua doce voz e Te obedecer, ó Deus, e viver em gratidão, uma vida grata por tudo que o Senhor já fez por nós. Mesmo que nós não tivéssemos mais nada no mundo, Senhor, o que o Senhor já fez já basta. O que o Senhor já fez já basta. Em nome de Jesus, Deus, vem encher essas famílias, vem encher essas casas com o Teu poder, com a Tua presença. Vem trazer alegria, ó Deus. Vem trazer alegria, a paz que excede todo o entendimento, ó Deus. Vem trazer, Senhor, um ânimo novo, um gás novo, um fôlego novo, um soprar o Teu Espírito, transformando, incendiando, trazendo, Senhor, o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos todos experimentar do melhor que Tu tens para nós, todos os dias da nossa vida, começando agora. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Se você crê nessa verdade, aplauda Ele, em nome de Jesus.